Vou começar com a saudação dos antigos. Ô de casa! Todo mundo que está em casa esse tempo agora, certamente vai estar tirando tempo hoje para ouvir a palavra do Senhor. Quero dizer que estamos com saudade dos irmãos, dos nossos amigos e queremos dar continuidade ao estudo de oração no livro Aprendendo a Orar com Quem Ora. O tema da nossa lição é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, tá? Baseado lá em João, capítulo 17, se você quiser abrir sua Bíblia, o versículo 1 é o versículo que nós estamos abordando. Vimos anteriormente que Jesus foi quem orou por seus discípulos, tá? Aprendemos também naquela lição que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que vai diante do Pai, levando o sacrifício do seu próprio sangue, um sacrifício único e perfeito. Também ele é o nosso mediador. Essa palavra mediador tem a ver com intermediário, alguém que reconcilia duas partes, aquele que intercede em favor de alguém, e ele é esse, o nosso mediador. Tudo que vai até o céu ou que vem do céu deve passar e tem que passar por Cristo, porque foi Ele que abriu o novo e vivo caminho até Deus. Não à toa, nós oramos em nome de quem? Em nome de Jesus. Por conta disso, nós devemos pedir em nome dEle, porque foi Ele que fez o sacrifício, foi Ele que nos deu livre acesso à presença do Pai. E ele que faz essa intermediação, ele que faz a intermediação entre os filhos de Deus e o Pai Celeste, tá? Agora, observe como ele orou, é o que nós vamos ver essa noite. Como ele orou. O versículo lá vai dizer o seguinte, Jesus, depois de ter falado essas coisas, levantou os olhos aos céus. Levantou os olhos aos céus. O momento que ele ergueu os seus olhos aos céus, essa expressão, irmãos, ela reflete a atitude do coração do próprio Jesus, tá? Se você quiser, abra sua Bíblia em Salmo 25, versículo 1, vai nos dizer assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Essa expressão que o salmista usa de elevar a alma ao Senhor, tá? Ele está dizendo que tudo que ele tem no seu ser, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus anseios, as suas alegrias, tristezas, o seu pensar, os seus olhos, os seus ouvidos, tudo que engloba, tudo que implica o seu ser, ele está dizendo agora que estão nesse momento direcionados a Deus, aos céus. Eleva minha alma ao Senhor. E por isso, então, nós devemos também orar dessa maneira, tá? É uma lição preciosa que nós devemos ter. Quando nós nos direcionarmos ao Pai, nós elevarmos os nossos olhos ao Pai, nós devemos, sim, estar com todo o nosso ser tomado, né, de temor, e devemos ter ciência a quem nós estamos nos direcionando. Por isso o nosso ser, o nosso intelecto, o nosso sentimento, né, todos os nossos olhos, todos os nossos sentidos, eles devem estar voltados para o trono da glória do Senhor. É assim que nós devemos orar, não deve haver distrações quando nós estamos buscando a face do Senhor. Nós devemos estar assim, elevando a nossa alma, como disse o salmista, ao Senhor. Essa é a lição preciosa que Jesus deixa nessa oração de elevar seus olhos aos céus. Quero também fazer uma outra menção dessa oração do Senhor Jesus, que diz o seguinte: depois de ter falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse. Esse disse, irmãos, indica que ele orou de maneira audível, né? E é interessante a gente pensar que as orações
os textos bíblicos geralmente trazem a seguinte referência: Jesus se retirou para orar. Jesus orou. Jesus passou uma noite de oração. Jesus foi orar de madrugada. Jesus, ele sempre estava em constante oração. Porém, o conteúdo dessas orações elas não estão registradas nas Escrituras Sagradas, tá? Então, nós não sabemos exatamente o que ele dizia, porém, quando ele ora por seus discípulos e por nós, porque nós estamos inclusos nessa oração sacerdotal de Jesus, tá? Ele faz isso de forma audível, tá? Em alta voz, publicamente. E ele tem um objetivo bem claro, ele tem um objetivo bem determinado quando ele faz essa oração, de forma que todos ao seu redor possam ouvi-lo. Conforto e instrução. Esse é o propósito de Jesus ao orar em alta voz diante dos seus discípulos. Trazer conforto e também trazer instruções a eles. E eu listei algumas verdades que ele contém nessa oração e que ele queria declarar isso aos discípulos, queria também motivá-los, né, instruí-los e dar conforto a eles diante daquilo que eles estavam ouvindo. Primeira verdade que eu listei foi que Jesus tem autoridade do próprio Deus. Tá? E eu gostaria também, nesse momento, de que essas verdades que os discípulos ouviram e foram instruídos e consolados e confortados, isso também sirva para nós, para a nossa vida. Tá? E Jesus diz, olha, o Senhor me deu toda a autoridade. Deus, o Pai, me deu toda a autoridade. E essa autoridade também fez com que eu revelasse a própria pessoa do Pai aos seus filhos. Então é interessante nós pensarmos, irmãos, que nada foge do controle do nosso Senhor. Ele também, quando em Mateus, ele vai dar uma ordenança para os seus discípulos fazerem outros discípulos, a grande comissão, ele vai relembrar isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? O nosso Senhor, ele é autoridade. Nada acontece, né? Nenhuma folha cai, nenhum cabelo da nossa cabeça se perde, se não for permissão do Senhor, porque Ele é autoridade. Quando Ele fala, todos devem tremer na sua presença. Ele é o grande Rei, o Rei da Glória. Outra verdade que Ele traz por meio da sua oração é que ele tinha dado a vida eterna aos seus discípulos. Ele disse, olha, a vida eterna eu dei a eles, e ele define o que é essa vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Irmãos, a vida eterna consiste em conhecer, em relacionar-se com o Pai, em relacionar-se por meio da fé no Filho com o Pai. Amados irmãos, vida eterna é desfrutar de uma relação de pai e filhos. Nós precisamos crescer em conhecimento do nosso Deus, na graça do nosso Deus, dia após dia. Isso é a vida eterna. Nesse sentido, ela já começou para nós. Nós já não temos condenação sobre nós. Nós já temos vida, uma vida em abundância, que nós possamos ter sabedoria para vivê-la diariamente, buscando sempre a presença do nosso Deus. Terceira verdade, eles estavam guardando as palavras do Senhor. Ele testifica isso na sua oração ao Pai. Diz, eles têm guardado a tua palavra. Acredito que isso deve ter sido bênção quando eles escutam isso, né? Poxa, glória a Deus, nós aprendemos com Jesus, nós temos andado com Ele e agora Ele está dizendo isso, testemunhando isso de nós. Nós temos guardado a palavra de Deus. E também outra verdade é que eles foram separados do mundo. Eles estão no mundo, mas eles já não são do mundo, Jesus diz. E Ele roga ao Pai não que os tire do mundo, porque Jesus ia agora sair do mundo, mas Ele
fala, olha, não quero que os tire do mal, eu quero que o Senhor continue guardando-os do mal, porque eu fiz isso e agora o Pai também continuará os guardando do mal. Isso deve ter dado força, né, para eles, motivação e saber que eles estavam debaixo da proteção da mão de Deus. O Filho também os guardou, né, e pede que o Pai os livre do mal. E por último, o desejo do Filho era que os seus discípulos estivessem onde ele estaria. E continua sendo esse o desejo do Filho de Deus, que eu e você, como seus discípulos, estejamos com ele nos céus, na glória eterna, na sua companhia. E é isso que nos espera e é isso que nos aguarda. Essas verdades, irmãos, devem aquecer os nossos corações, assim como aqueceram os corações dos discípulos, porque agora o que os aguardava à frente eram dias difíceis. Eles iriam perder aquele que os ensinou durante 3 anos e andou em sua companhia e os orientou, tá? Eles iriam perdê-lo, porém eles são confortados com essa palavra. Ó Deus, que o Senhor continue nos exortando, nos instruindo, nos consolando, nos confortando com a sua bendita palavra, e que essa palavra encontre o teu coração. Eleve hoje à noite e todos os dias os seus olhos aos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, o nosso Deus. Lá é o trono da glória. Deus, ele está acima de qualquer reino que exista. Então é de lá que ele governa tudo e nós podemos confiar e podemos suplicar, nós podemos buscar essa presença do Pai para que ele determine as coisas conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, continue orando por esses dias difíceis que tem nos cercado e que o seu coração continue firme em Cristo Jesus. Deus te abençoe.